Você já parou para pensar como é que acontece o processo de formação das palavras? Você sabia que elas nascem, crescem, se reproduzem e depois morrem? Não? Pois então fica ligado que eu vou explicar que história é essa. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre a formação das palavras. É praticamente impossível viver sem elas, não é verdade? Todos os dias nós vivenciamos as mais diversas situações de comunicação e a comunicação é algo essencial para que a humanidade continue existindo e evoluindo, né? E eu sei que a gente pode se comunicar sem usar as palavras, utilizando gestos, cores, sons, enfim. Mas é fato indiscutível que quando nós nos comunicamos usando palavras, como eu estou falando agora, o processo fica bem mais ágil, bem mais prático. E como é que elas nascem? Existem dois processos pelos quais as palavras podem ser formadas. Um é o processo de derivação e o outro de composição. A diferença entre esses dois basicamente consiste em que, no processo de derivação, nós partimos de um único radical, enquanto no processo de composição sempre haverá mais de um. Sabe quando você pega aquela palavra e modifica ela, você altera o formato da palavra, ou então altera o contexto em que ela está inserida, simplesmente a fim de obter um novo significado para ela? Isso é o que nós chamamos de processo de derivação. E os tipos de derivação variam de acordo com o tipo de alteração que a palavra primitiva sofreu. Então vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos. Na tela você está vendo a representação do processo de formação dessas três palavras aqui, ó: incapaz, reler e descrer. Como foi que aconteceu? Essas três palavras foram formadas a partir do acréscimo desses três prefixos aqui, ó, à palavra primitiva. No caso, as três palavras aqui, né? Capaz, ler e crer. Quando você faz essa soma, você chega a esse resultado final. Como é o nome desse processo? Quando você adiciona prefixos, ou seja, quando você pega, vamos dizer assim, um pedaço de palavra e coloca ele antes da palavra primitiva, nós temos aqui um processo de derivação prefixal. Ou então você pode chamar também de derivação por prefixação, que é quando você adiciona prefixos. E o prefixo sempre vem antes da palavra primitiva. Já nesse caso aqui, ó, as palavras papelaria, felizmente e atualizar, elas foram formadas a partir do acréscimo de sufixos. Aqui estão os sufixos, ó. O que é um sufixo? O sufixo é, assim como eu disse, para o prefixo, um pedaço de palavra que você adiciona antes da palavra primitiva. O sufixo também é uma parte dotada de significado que você acrescenta após a palavra primitiva, como foi feito aqui, ó: papel, feliz e atual. Quando você acrescenta esses sufixos, você chega ao resultado final que está aqui na parte direita da tela. O nome desse processo é processo de derivação sufixal ou derivação por sufixação, ok? Já nesse próximo caso, nós tínhamos as palavras leal e feliz. E veja que aqui foi acrescentado, ó, prefixos e também sufixos. Quando isso ocorre, quando nós temos o acréscimo de prefixos e sufixos, aí nós chamamos de processo de derivação prefixal e sufixal, que é quando nós temos os dois casos ocorrendo simultaneamente. E aí aqui o que eu chamo a sua atenção é para o seguinte, ó: se por acaso eu pegasse a palavra leal e acrescentasse apenas o prefixo des, sem isso aqui, ó, sem o dade, a palavra já teria sentido, concorda? Ó, desleal. A mesma coisa ocorre com essa palavra aqui de baixo, feliz, infeliz. Assim também seria possível afirmar que, se nós excluíssemos esses dois prefixos
e deixássemos apenas os sufixos, a palavra também teria sentido, ó, lealdade e felizmente. Ou seja, aqui não necessariamente seria preciso acrescentar prefixo e sufixo. Só um dos dois, ou prefixo ou sufixo, já seria suficiente para formar uma nova palavra. Por que eu estou falando isso? É porque tem alguns casos em que é necessário acrescentar prefixo e sufixo, sendo que quando nós excluímos um dos dois, a palavra perde o sentido. Para ficar mais claro, vamos ver o próximo exemplo aqui. Entristecer e desalmado. Você percebe que ocorreu o mesmo processo do exemplo anterior, né? Nós tivemos o acréscimo de prefixos e também sufixos. No entanto, neste caso aqui, ó, se você pegar o sufixo em, aliás, se você pegar o prefixo em e eliminá-lo, deixar apenas a palavra primitiva juntamente com o sufixo, a palavra resultante não teria sentido. Ó. Tristecer. A palavra tristecer não existe. Então, nesse caso aqui, é extremamente necessário que você mantenha o prefixo e o sufixo para que o seu resultado final tenha algum sentido. Quando nós estamos diante de uma situação como essa, aí, em vez de ser processo de derivação prefixal e sufixal, nós temos a derivação parasintética, que é quando você necessita tanto do prefixo quanto do sufixo para que o resultado final tenha significado. Um outro tipo de derivação mais simples, né? É mais fácil de entender esse aqui. Quando você pega uma palavra e, em vez de adicionar alguma outra partícula, você elimina. Você elimina alguma parte da palavra primitiva, como eu fiz aqui, ó. Comprar, você eliminou o R do final, ficou compra. No botequim, você eliminou o Q-U-I-M, ficou boteco, e aí você percebe que houve uma troca, né? No lugar do que foi eliminado, foi acrescentado aqui o C e o O, foi uma troca. Ainda assim, foi reduzida a palavra. O mesmo ocorre com o português, quando você elimina as 3 últimas letras e no lugar delas coloca o A, Portuga. Nesse caso aqui, nós tivemos derivação regressiva, que é quando você pega uma palavra primitiva e, em vez de adicionar alguma partícula, você elimina, reduzindo aquela palavra. E aqui nós temos um tipo de derivação em que a palavra não sofre nenhuma alteração na sua forma. Ela apenas foi inserida em um contexto diferente daquele em que ela estava anteriormente. Vamos ver esse exemplo aqui de cima, essas duas frases. O preço daquele produto está baixo. Falei baixo para que ninguém escutasse. Perceba que eu destaquei a palavra baixo. Esse baixo, ela é uma palavra que sofreu uma derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? É quando uma palavra recebe alguma propriedade que não lhe pertence por natureza. Como assim? A palavra baixo, por natureza, nós podemos dizer que ela é um adjetivo. Ela serve para caracterizar substantivos. Só que no caso dessa segunda frase aqui, a palavra baixo deixou de ser adjetivo e passou a ser advérbio. E você não precisou fazer nenhuma alteração na sua forma. Apenas retirou ela do contexto em que ela estava, quando ela estava caracterizando o substantivo preço, e colocou-a num contexto diferente, onde ela aqui está modificando um verbo, né? A ação de falar. O mesmo ocorre nessas duas frases. Se eu tivesse feito isso, seria bem melhor. Aquele garoto alcançou um feito no Enem. Perceba que a palavra feito, ela não sofreu nenhuma alteração na sua forma. Todavia, ao mudar de contexto, ela também ganhou um novo significado. Na primeira frase, nós tínhamos a palavra feito como uma conjugação do verbo fazer, no particípio. E aqui nós temos a palavra feito com valor de substantivo. Ou seja,
A derivação imprópria, em outras palavras, você pode compreender como uma palavra que muda de classe gramatical. Isso de acordo com o contexto. Esses são os tipos de derivação, que é quando você tem uma palavra que foi gerada a partir de uma outra palavra já existente, ok? A derivação prefixal, que é quando você adiciona um prefixo à palavra primitiva. Derivação sufixal, quando você acrescenta um sufixo. A derivação prefixal e sufixal, quando você acrescenta os dois, tanto o prefixo, que é aquela partícula que vem antes da palavra primitiva, quanto também um sufixo após a palavra primitiva. A derivação parasintética, que é quando você necessita tanto do prefixo quanto do sufixo, para que a palavra final tenha um significado. A derivação regressiva, que é quando a sua palavra primitiva ela é reduzida. E a derivação imprópria, quando nós temos palavras que mudam de classe gramatical de acordo com o contexto em que ela está inserida. E como é que nós fazemos para identificar quando uma palavra foi formada por meio de composição? É muito simples. Se na derivação você parte de uma única palavra e ela gera novas palavras, na composição você sempre vai ter mais de uma palavra. Em vez de você transformar uma palavra em outra, você vai unir duas ou mais. O processo de composição pode se dar de duas maneiras. Composição por justaposição, que é quando você une duas palavras sem alterar a forma de nenhuma das duas. E composição por aglutinação, que é quando você pega duas palavras, junta as duas e pelo menos uma delas sofre alguma alteração na sua forma. Para entender melhor qual a diferença entre o processo de composição por justaposição e composição por aglutinação, observe aqui esses exemplos. Você tem a palavra passatempo. Como foi o processo de formação dessa palavra? Nós chegamos a essa palavra aqui a partir da união de outros dois termos já existentes, passa e tempo. E depois que você junta essas duas palavras, perceba que nenhuma delas sofreu alteração na sua forma. Nenhuma recebeu alguma letra ou perdeu alguma letra, nada. Elas continuaram, apenas agora estão trabalhando juntas. O mesmo ocorre na palavra quinta-feira, quando você junta a palavra quinta com feira e obtém o resultado final quinta-feira, ok? Composição por justaposição. Você simplesmente posiciona as duas palavras, ou mais de duas, lado a lado. Já nesses casos aqui, a palavra hidrelétrico, como foi que essa palavra foi formada? A partir da união de duas palavras já existentes. No entanto, perceba que pelo menos uma dessas duas palavras sofreu alguma alteração. No caso, foi a primeira. Hidro perdeu a letra O no momento que foi se juntar com elétrico. Hidrelétrico. O mesmo ocorre nesse exemplo aqui. Essa palavra é resultante da união de plano mais alto, sendo que uma dessas duas sofreu alguma alteração na sua forma. Plano. Você perdeu o O aqui nessa palavra quando juntou, planalto. Então, nesse caso aqui, como você tem duas palavras que foram unidas e pelo menos uma sofreu alteração na sua forma, nós temos aqui composição por aglutinação, ok? E onde é que entra o que eu falei no início do vídeo, de que as palavras nascem, crescem, se reproduzem e morrem? Bem, nem todas elas passam por isso, mas se você for analisar direitinho, a palavra ela é originada, ela nasce, ela cresce no momento que você decide adicionar um prefixo ou um sufixo, e a partir desse acréscimo ela gera uma nova palavra, então você pode dizer que ela está se reproduzindo, e algumas ficam fora de uso, né? Uma vez que a língua está em constante mudança. Nós podemos dizer que, de certa forma, elas morrem.
Se você gostou deste vídeo, clica aqui no legalzinho, ó, aí, deixa o seu like, curta esse vídeo, compartilha ele para os seus amigos, para que eles também fiquem por dentro, né, desse assunto tão interessante que é a formação das palavras. E você pode também deixar o seu comentário aqui, deixa a sua dúvida, a sua sugestão, o que você achou desse vídeo, tem algum outro assunto sobre o qual você gostaria que eu falasse? O feedback que você deixar aqui vai ser muito importante para o desenvolvimento do canal e também para que eu possa atender melhor às suas necessidades. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!